As prefeituras já vão tomando algumas medidas. Salvador, por exemplo, hoje cancelou a festa de Ano Novo, da virada, que faria, né? Tradicionalmente, Salvador tem uma das principais festas de Réveillon do país. Outras cidades, outros estados mais cautelosos preferem aguardar mais um pouco para fazer essa definição. Queria te ouvir nesse sentido também, sobre o Ano Novo em específico. O Carnaval está muito longe, né? Tem gente já politizando a questão do Carnaval. Vamos trazer aqui para o Réveillon, que é a festa mais próxima, falta aí cerca de um mês para ela. Eu aguardaria para tomar uma decisão, então eu concordo com os prefeitos e prefeitas que preferiram adotar uma cautela para aguardar. O que eu não aguardaria é para pensar no como. Se caso essas festas sejam realizadas, temos que pensar o como. Vamos exigir comprovante de vacinação? Vamos exigir comprovante de vacinação ou teste negativo nas últimas 48 horas? Vamos respeitar distanciamento? As pessoas vão precisar usar máscara ou não? Essas são as perguntas mais importantes. Como tu muito bem dissesse, às vezes no Brasil a gente tem politizado a questão ao invés de discutir o como. Porque a pergunta não é sim ou não. Vai ter Réveillon e vai ter Carnaval. A questão é como que vão acontecer. E eu vejo no Brasil muita gente interessada em discutir sim ou não e pouca gente interessada em discutir como, quais os protocolos rígidos que devem ser observados para que a gente tenha um Réveillon seguro e depois um Carnaval seguro. Falou aí sobre como e o passaporte da vacinação, certificado de vacinação, que ainda não é exigido aqui no Brasil. Na semana passada, a gente conversou aqui no UOL com o diretor-presidente da Anvisa, que falava sobre o receio dele de que o Brasil se torne aí destino de turismo dos não vacinados, né? Essa é uma preocupação grande diante do aumento de casos, por exemplo, na Europa e tudo mais. Como frear o aumento de casos? Está mais na questão de barreiras, por exemplo, para a chegada desses estrangeiros em áreas de preocupação, como é o caso nesse momento em boa parte do mundo, ou exigindo o certificado de vacinação, testagem, enfim, para impedir a circulação, pelo menos em maior número, do vírus? Olha, Diego, na verdade, assim, não tem nenhuma fórmula nova em relação a isso. A gente sabe que o principal meio para enfrentar a pandemia agora é a vacina, então nós temos que manter os nossos esforços de vacinação. Para evitar a chegada da variante, a gente sempre precisa estar preocupado com os transportes, especialmente os transportes nos aeroportos, mas, sinceramente, as outras medidas que deveriam ser realizadas, o Brasil não fez e continua não fazendo, de testagem, de rastreamento de contatos, de isolamento. Então, assim, a gente sempre tem uma resposta capenga, porque o que o Brasil precisava fazer de mais importante, o Brasil não fez e continua até hoje politizando. Então, infelizmente, vejo que no Brasil, quem pode nos proteger é a vacinação. As demais iniciativas que deveriam ser feitas, eu não tenho nenhuma esperança que sejam feitas. Vacinação no mundo, né? Enquanto alguns países, aqui o Brasil, já vacinando a terceira dose de reforço, né, para a população mais jovem, a gente vê muitas populações aí pelo mundo que não conseguiram atingir patamares mínimos ali de 10% da sua população vacinada. Esse era um alerta que já vinha sendo dado há muito tempo sobre o perigo do surgimento de uma nova variante. Pandemia, né, não é um problema local, a gente tem que pensar no mundo todo, doutor Pedro. Quero te ouvir também sobre essa, digamos assim, esse egoísmo por parte de boa parte dos países. A gente pode incluir o Brasil aí nisso também, né? Olha, Diego, eu fico muito orgulhoso de ouvir essa manifestação da tua parte, porque é exatamente o que a gente vem dizendo. Uma pandemia não se enfrenta com olhar individual, se enfrenta com olhar coletivo. A população mundial vai estar livre da pandemia quando a população mundial estiver vacinada. Então não adianta o Brasil vacinar 90% da população, os Estados Unidos 70%, a Europa 70%, segunda, terceira, quarta, décima dose, se na África tem menos de 10% de vacinados. Enquanto a sociedade não tiver noção de que precisamos enfrentar coletivamente, infelizmente, o coronavírus vai seguir sendo essa montanha russa e vai seguir nos causando dano por mais uns bons meses se a gente continuar com essa postura individualista. Então, para a gente encerrar aqui, o conselho que o senhor daria para a gente individualmente, manter os cuidados de sempre, né? Não tem segredo, acho que é mais ou menos por aí. Se vacinar e manter os cuidados, né, doutor? Uso de máscara, evitar aglomerações exageradas e, quando for fazer eventos familiares, quando for trabalhar, lembrar mãos higienizadas, evitar tocar a mão no nariz, na boca e nos olhos,
manter o uso do álcool gel, essas medidas tão banais que a gente já está até cansado, mas que a gente sabe que funcionam. Essas medidas ajudam a evitar a disseminação do vírus e, especialmente, claro, todo mundo se vacinar. Essa continua sendo a grande prioridade, não só no Brasil, mas no mundo inteiro.